oração. Depois disso já preguei lá, a última vez que eu agora esse ano mesmo, as irmãs lá sempre vêm aqui nas festividades, daqui sempre vão lá, os pastores lá pregaram aqui, fizemos um culto da reconciliação, não temos nada mais de inimizade, né? Mas, enfim, foi uma experiência na nossa vida. Eu dou graças a Deus por tudo que aconteceu conosco lá, inclusive por termos sido demitidos, mandados embora, porque através disso que Deus nos deu liberdade, nos sentimos livres, porque aí nós éramos presos, subordinados totalmente às decisões da igreja. Então nós ficávamos simplesmente assim: bom, agora pastor, o senhor vai fazer isso, agora pastor, vai ser assim, agora pastor, vai ser isso, o pastor simplesmente pregava, ensinava, né? E ficava limitado às subordinações. Então por isso que aí ressaltou que com certeza é uma das formas de governo pior, né? Você ia falar mais uma coisa? Quando eu participava de lá, sempre que tinha assembleia, era no som. Quando eu participava, sempre que tinha assembleia, era um dos dias que eu seria mais triste da igreja. Eu saía de lá com o coração assim, doído mesmo, porque era muito horrível. Aí você enxergava as pessoas na carne, cada um falando por si mesmo. E era os dias que eu não gostava. Hoje vai ter assembleia, não vou não. Vou porque eu quero na Meio ódio, rancor, aquela coisa toda, né? Essa é a forma de governo congregacional. Muito bem lembrado, né? Eu tinha esquecido, olha. Quando ele passou na minha vida que eu esqueci, realmente esqueci mesmo. Legal, mas eu vou lembrar. Eu ia falar algo muito importante agora. O que era mesmo que eu ia falar? Gente, fugiu o assunto, mas é importante. Sim, aí complementando esse assunto de assembleia, tanto é que aqui, estatutariamente, eu estabeleci também pelo menos uma assembleia a cada ano, ou bienalmente, quando fosse possível, só para mostrar, né, aquilo que é feito com o dinheiro que entra na igreja. E para minha surpresa, nós já fizemos várias assembleias dessa, e a gente marca, avisa, olha, dia tal vai ter assembleia. E 120, 150 pessoas, às vezes veio 10, no máximo já veio 15, já veio meia dúzia, e aí, geralmente no final do ano, e aí a gente mostra, olha, esse ano entrou tanto na igreja, saiu tanto, né? A ajuda que foi dada ao pastor, o pastor recebe a ajuda da igreja, graças a Deus, senão a gente não estaria aqui. A ajuda que foi dada ao pastor foi tanto, despesas com construção e reforma foi tanto, despesas com equipamentos de som foi tanto, eletrônicos foi tanto, isso é tanto, o saldo que nós temos atualmente é tanto, e aí, ou seja, existe uma confiança, né? Existe, a gente tem que pensar que há uma confiança, o pessoal não está muito interessado em saber o que o pastor está fazendo com o dinheiro da igreja, né? Não, o pastor está gastando tudo com ele, não. E outra coisa, tudo que entra, sai, é anotado num livro, relatório, quanto deu de oferta tal dia, quanto entrou tal mês, quanto entrou tal outro. Eu tenho desde o primeiro dia da igreja, do primeiro mês, do primeiro ano. E está à disposição. Nós temos uma contabilidade também formal. Todo ano é feita a declaração de imposto de renda da igreja, do pastor. Todo ano. A igreja não paga imposto, mas ela é obrigada a declarar tudo que entra. Está vendo isso? Há uma declaração de imposto. O pastor é obrigado a declarar o seu imposto. Se ele não declara corretamente, a receita cai em cima. Então, e esses livros, os que estão no computador, as Santos, o Juca, cuja esposa já foi pastora da plenitude, quando a gente tinha a congregação de Santos, tanto a contabilidade como os relatórios de entrada e saída estão à disposição de quem quiser. Alguém já foi pastor? Posso ver os relatórios do ano passado, quanto entrou, quanto saiu, os relatórios desse mês, quanto entrou, quanto saiu,
como que está a situação financeira? Está tudo aberto, né? Então não tem aquele segredo, não pode ter. Pode. Diferente da gente, outra forma errada que era feita, né, no sistema congregacional era assim. Todo mundo sabia quanto cada um ganhava. Porque a coisa mais errada que existe, a relação dos dizimistas ficava no quadro na parede. Fulano e tal, mês tal, tanto de dízimo. Fulano, mês tal, tanto de dízimo. Aí eu ficava olhando, quanto cada um ganhava. O fulano está ganhando bem, hein? Caramba, esse cara deu tanto de dízimo lá, porque ele investe. É assim. Muitas. E o relatório financeiro da igreja também ficava lá. Aí vinha um visitar e falava, deixa eu ver quanto essa igreja tem no banco. Tá bom. Deixa eu ver quanto tem em caixa. Deixa eu ver quem é o tesoureiro que assinou aí. Ficou na casa dele lá. Visitante, vinha olhar os relatórios. Foi um perigo, gente. Então, muita transparência não é bom, não é sábio. Né? Tem que ter transparência na administração da igreja? Tem. Mas não deixar totalmente exposto assim. Hoje nós estamos numa época muito difícil, mas é livre. Quem quiser ver todos os relatórios, tudo à disposição, aí vai ver lá. E durante os 13 primeiros anos, ou 14 primeiros anos, nós conseguimos juntar um montante para adquirir essa propriedade. Né? Aí depois dos 14 anos, muitas reformas já foram feitas, ampliações, melhorias, né? E daí por diante conseguimos até manter um certo formou um caixa e tudo mais. Está tudo adaptado. Quem quiser ver, fique curiosidade. Mas eu falei só para mostrar a diferença de governo congregacional, presbiteriano, batista e episcopal. Aí sim fechamos 4 formas de governo. Muito bem lembrado. Qual mais igrejas que usam esse sistema de governo congregacional? Eu não consigo lembrar outra. A batista é mais ou menos, ela fica misturada entre o governo dos diáconos e o governo da igreja. Ela é misturada, desculpa, eu não dei esse detalhe. Ela também realiza assembleias. Ela tem uma mistura. A única diferença para a igreja congregacional é que ela tem um corpo de diáconos que, vamos supor, cuida das questões de menor monta. Por exemplo, se a questão é trocar a cor da parede, os diáconos resolvem. Mas se a questão é uma questão maior, vamos comprar uma propriedade, aí já a igreja se reúne em assembleia, mais ou menos assim, tá bom? Então, a igreja batista é uma mistura, é uma miscelânea, tá? A administração do corpo diaconal junto também com a assembleia da igreja. Então, ela está no meio termo, mas poderíamos dizer que ela se encaixa também no grupo das congregacionais batistas, tá bom? Presbiterianos tem o governo presbiteriano e episcopal tem o governo na pessoa do pastor, que é o supervisor. Ainda, ou melhor, terminando agora o assunto eclesiologia, último ponto da eclesiologia. O que significa a palavra eclésia? Da onde vem eclesiologia? O que significa eclésia ou eclesia? Dá para subir um pouquinho? Aqui, ó. Essa palavra interessante. Eclésia. O que quer dizer? Alguém sabe? Eu vou falar porque talvez eu já tenha falado para um grupo que fez o curso das outras vezes, mas não se lembra. Eclésia é uma palavra grega que significa reunião. Reunião de quem? Dos tirados de dentro para fora. Ek é o mesmo prefixo de exportação, de exterior, significa para fora. Sempre que você vê uma palavra com esse prefixo, né? O que vem antes da palavra
parte inicial da palavra é prefixo. Sempre que nós vemos uma palavra com esse prefixo, ek, quer dizer para fora, exportação, exterior, é para fora. Eclesia quer dizer a reunião dos de dentro para fora. Estranho, né? Mas toda palavra tem uma raiz, um sentido. Lá no tempo do Império Romano, quando eles queriam fazer uma reunião com o povo para decidir algum assunto, por exemplo, hoje nós não temos esses chamados, esqueci o nome agora, quando a prefeitura vem aí, por exemplo, ser comunitário, vamos fazer uma reunião com o pessoal do bairro, para decidir alguns assuntos do bairro. Como chama essas reuniões mesmo? Esqueci o nome. Mas é mais ou menos assim, uma reunião administrativa para tratarmos como que nós vamos fazer melhorias no bairro. Então as pessoas saem da sua casa e vão ali para o centro comunitário, aí o administrador da cidade vem e faz aquela reunião. No tempo do Império Romano, algumas decisões eram tomadas com a ajuda do povo. Aí o povo saía de dentro das suas casas para fora. E essa reunião era feita na rua, tipo uma reunião de condomínio. Sabe aqueles prédios que tem reunião de condomínio, que é feito no quintal do condomínio, na parte exterior, no pátio? Cada um sai de dentro dos seus apartamentos, dentro das suas casas e vai para aquela reunião. Então essa reunião do Império Romano era chamada de eclesia. Reunião dos de dentro, reunião daqueles que saem de dentro das suas casas para fora. Aí, essa palavra eclesia já era conhecida, já existia antes da igreja ser formada. A palavra igreja já existia antes da igreja ser formada. Que igreja no original é eclésia, que quer dizer reunião de dentro para fora. Aí Jesus, em Mateus 18, quando ele faz aquela reunião com os discípulos, ele diz assim: Pedro, meus discípulos, quem dizem os homens que eu sou? Aí um diz, uns dizem que tu é Elias, outros dizem que tu é João Batista, outros comparam o Senhor com um dos profetas. Quando eles diziam que, uns diziam que Jesus era Elias, uns diziam que Jesus era João Batista, eles estavam dizendo que alguns comparavam, alguns estão te comparando com João Batista, falando que tu és igual ao João Batista, outros estão falando que tu é igual a Elias. Aí Jesus te pergunta, mas e vós? Quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus fala para Pedro, muito bem, Pedro, muito bem, porque eu sei que isso quem te revelou não foi carne nem sangue, mas foi uma revelação do Espírito Santo. E eu te digo uma coisa, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha eclesia, a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão jamais contra ela. Olha só, aí foi a primeira referência que Jesus fez da sua igreja. Ele disse, eu edificarei a minha igreja, não essa igreja que o Império Romano está acostumado a ver, essa reunião dos de fora para dentro que acontece no Império. Eu vou edificar a minha igreja, e sobre esta pedra, aí surge uma grande confusão, porque a Igreja Católica afirma veemente que essa pedra que Jesus estava se referindo era Pedro. Será que a pedra que Jesus estava se referindo era Pedro? Vocês querem dar uma olhada aí no texto do Novo Testamento, em Mateus 18? Isso é importantíssimo. É daí que surge a grande diferença entre a igreja chamada católica e a igreja evangélica, ou protestante, ou reformada, né? Qual a diferença? Vamos ver? Mateus capítulo 18. Vamos analisar esta. Eu falei 18? É? Não, é 16, queridos.
16, 18, 16, 13. 16, 13. Mas só que vai ler a partir do versículo 17, para a gente ser mais objetivo. Mateus 16, 17. Quem achou que quiser ler? 16, 17, 18 e 19. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão das Jonas, porque não revelou a carne e sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também é testigo, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Muito bem. Aqui está o que o dia quer falar alguma coisa? Você quer falar, Pedro? Esse hoje que era esse capítulo 16. Então, aqui está a principal doutrina que separa a gente da Igreja Católica. Está aqui, ó. Exatamente na primeira afirmação que Jesus fez da sua igreja. Isso aqui criou o divisor. Isso aqui são as águas divisórias entre a igreja cristã evangélica e a igreja católica. Uma pergunta: nós somos católicos? Sim ou não? Sim. Sim, por quê? Porque teve a divisão. Hã? Teve a divisão quando nasceu o Lutero Sim, nós saímos dessa divisão. Mas o que significa a palavra católico? Universal. Então, católico significa universal. Se a igreja de Cristo é universal, ou seja, ela é mundial, ela está em toda a terra, nós somos católicos? Somos. A igreja católica se denomina Igreja Católica Apostólica. Nós somos uma igreja católica apostólica? Sim, por quê? Nós somos uma igreja mundial, não a mundial do Valdomiro, somos uma igreja universal, não de Macedo, mas somos uma igreja mundial, universal. Somos uma igreja apostólica, porque a nossa doutrina é baseada no fundamento deixado pelos apóstolos. Só que eles têm mais um nome, a Igreja Católica Apostólica Romana. Somos uma igreja romana? Não, pelo contrário, nós abominamos Roma, no sentido da doutrina romana. Então nós abominamos. Então nós somos uma igreja católica apostólica, mas não somos romanos. Porque Roma é governada por quem? Pelo Papa. E ele é chamado o Pontífice Maior, o cabeça, o líder maior da igreja. Toda a igreja católica apostólica romana é submetida a ele. Nós nos submetemos ao Papa? Negativo. Não, negativo, né? Pois bem, e da onde surgiu essa doutrina da igreja católica? Aí nós já entramos no assunto história da igreja. Então, porque nós estamos começando a história da igreja desde a primeira menção que Jesus fez à igreja. E a primeira menção está aqui. E daí que surgiu a grande divisão. Por quê? A igreja católica tem um papa, tem um pontífice, tem um cabeça, um líder maior. E nós não. Exatamente por causa dessa interpretação. Aí entra a questão da interpretação correta da Bíblia. Porque os católicos apostólicos romanos, eles interpretam essa passagem da seguinte forma: olha, Jesus, quando falou assim, Pedro, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificaria a minha igreja. Os católicos apostólicos romanos interpretaram esse texto assim: olha, Jesus disse que Pedro é uma pedra, e sobre essa pedra, que é Pedro,
ele edificaria a igreja dele. Então a igreja está edificada em Pedro, o primeiro Papa. Papa quer dizer pai, o primeiro pai da igreja, o primeiro líder maior da igreja. E todos os outros sucessores de Pedro são como eles. Então, depois de Pedro, elegeram na época dos pais da igreja, depois da era dos apóstolos, veio a chamada era dos pais da igreja, depois do século I. Aí elegeram que seria o pastor principal da igreja. Morrendo esse, a partir dos outros séculos começaram a eleger os papas. Você vai ser o próximo papa da igreja, o próximo sucessor do sucessor de Pedro. E aí chegou até os dias de hoje, que a igreja elegeu o último papa agora na Argentina, né? Então, toda essa tradição dos papas veio a partir daí de uma interpretação errada, que Pedro era o papa, era o cabeça, o chefe maior, a pedra, o fundamento sobre o qual Jesus edificou a sua igreja. Agora, vamos refutar essa doutrina, para ver se essa doutrina está correta? É assim que um bom exegeta bíblico, um bom intérprete da Bíblia deve fazer, não é verdade? Para isso, os grandes intérpretes, ou chamados exegetas da Bíblia, eles foram na língua original. Hoje nós não precisamos nos preocupar em estudar as línguas originais, é bom. Eu estudei 2 anos de grego, 2 anos de hebraico. Para falar a verdade, eu não uso nada disso. Porque os caras já quebraram a cabeça para interpretar, para traduzir. Hoje nós temos centenas e centenas de traduções da Bíblia. Para que eu vou no original para tentar descobrir mais uma tradução? Eu não tenho esse tempo estudando o original, os caras já fizeram isso. E eu confio na tradução que eles fizeram. Tanto é que a gente pode dizer que qualquer uma dessas traduções que vocês têm nas mãos, corrigida, atualizada, linguagem de hoje, NVI, enfim, todas elas são confiáveis, não tem erros. A Bíblia não tem erros, nem nas traduções, que comprometem a salvação, comprometem os principais pontos. Tem algumas diferenças de palavras, traduções, mas nenhuma dessas diferenças compromete a nossa salvação, compromete o nosso estado espiritual, nenhuma. Já confio que tudo, não tem nada. Então pode usar corrigida, atualizada, NVI, a linguagem hoje. Eu gosto da NVI, que é uma linguagem mais moderna, não é tão moderna, tão diferente que nem a linguagem de hoje, e não fica tão clássica, diferente, difícil de entender como a corrigida do atualizado. Entendeu? Mas é só isso. Agora, o que os intérpretes da Bíblia descobriram, analisaram, chegaram à conclusão? Esta pedra que Jesus falou, referia-se a Pedro? Primeiro, tiveram o trabalho de traduzir o que significa o nome Pedro. Sabe que conclusão os exegetas, intérpretes da Bíblia chegaram? Pedro, aqui no versículo 16, 17, feliz é você, Simão, filho de Jonas. Em outra tradução, nas primeiras traduções, uma tradução, por exemplo, que a Adriana leu, falava Simão bar Jonas. Aqui na minha fala Simão, filho de Jonas. Porque a palavra bar, no hebraico, aí já é hebraico. Hebraico é a linguagem do Antigo Testamento. E grego é a linguagem do Novo Testamento. A palavra bar, no hebraico, significa filho. Bartimeu, filho de Timeu. Bar Jonas, filho de Jonas. Bartolomeu, filho de Ptolomeu. Então, sempre que tiver a palavra bar no início do nome, significa que a pessoa é filho. É como se fosse o Júnior nos dias de hoje. Tal, Júnior, ou tal, filho. No Antigo Testamento e no Novo, ele usava a palavra bar, para significar que aquele nome era o nome do pai. Então, Jonas, Simão, bar Jonas, Simão, filho de Jonas. O pai de Simão Pedro chamava-se Jonas. Não aquele Jonas do Antigo Testamento, que aí passaram os segundos séculos, né?
mas o nome do pai dele era Jonas. Assim como aquele cego chamado Bartimeu, ele tinha um pai que chamava-se Timeu. Então o nome dele era Bartimeu, porque ele era filho de um cidadão chamado Timeu. Agora, Pedro chamava-se, ele tinha dois nomes, Simão, primeiro nome, e segundo nome Pedro. Era Simão Pedro. Simão, filho de Jonas. Aí Jesus falou para ele: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não me foi revelado por carne e nem sangue, mas meu Pai que está nos céus. E eu lhes digo que você é Pedro. Pronto. Sabe o que significa essa palavra Pedro? Que Jesus falou: você é Pedro, Pedrisco. Era como se Jesus estivesse falando assim: Pedro, você é um pedrisco, uma pequenina pedra. Ó, a língua portuguesa é complicada. Uma palavra pode ter vários significados? Pode, né? A língua grega é pior. Não só uma palavra, como uma frase, uma sentença pode ter vários significados. Aí imagine a dificuldade dos tradutores em traduzir certas palavras. Existem palavras no grego que, para ser traduzidas para o português, eu falo isso que eu estudei. O grego eu sei como é difícil interpretar. Existem palavras no grego que, para ser traduzida para o português, você tem que usar não uma palavra, mas uma frase, uma linha inteira. Então, se a gente fosse traduzir ao pé da letra esse versículo, fica assim: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado por carne e sangue, mas meu Pai que está no céu. E eu lhe digo que você é uma pequenina pedra, é um pedrisco. Tá. E aí, a segunda parte: e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Agora que vem a confusão, porque esta palavra Pedro está em letra maiúscula e essa palavra pedra que está em letra minúscula, cada uma tem um significado diferente. Essa palavra Pedro, como eu já disse, significa pedrisco, pequena pedra. E essa outra pedra que Jesus fala, eu lhe digo que sobre esta pedra, essa segunda pedra aqui significa rocha. Então vamos traduzir esse versículo no original grego, como ficaria? Jesus falou exatamente assim, versículo 18: eu lhe digo que você é um pequeno pedrisco, é um pedrisquinho, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Será que Jesus estava, essa rocha que Jesus estava se referindo, era Pedro? Não, porque se Pedro era um pedrisco, como é que Jesus chamou ele de rocha? Pedro, você é um pedrisco, e sobre essa rocha edificaria a minha igreja. Jesus estaria estranho, fazendo uma afirmação bem estranha. Como é que ele fala que o cara é um pedrisco e depois diz que sobre aquela rocha edificaria a minha igreja? Quem edifica alguma coisa sólida sobre um pedrisco ou sobre um monte de pedrisco? Geralmente uma construção é edificada sobre uma rocha, um alicerce forte. Aí surge então mais uma pergunta: e quem é essa rocha então que Jesus está se referindo? Vocês poderiam responder para mim? Quem é essa rocha que Jesus está se referindo, que sobre ela edificaria a igreja dele? Ele mesmo. Ele mesmo? Quem tem uma resposta mais específica? Jesus, ele está fazendo referência ao que de Pedro? Pedro, lembra-se que Pedro, no versículo 17 ou 16, ele fez uma declaração: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus responde: feliz é você, Simão, porque isso não te foi revelado por carne e sangue, mas pelo meu Pai que está no céu. E eu lhe digo: você é um pequeno pedrisco, e sobre essa rocha ele ficaria na igreja. Qual é essa rocha que Jesus estava se referindo? O que Pedro falou antes?
Hã? É isto. Aprendeu lá no cenário? Jesus está se referindo à confissão que Pedro fez, a declaração que ele fez. Qual foi a declaração que Pedro fez? Tu és o Cristo, ungido, o